ponto de vista econômico, o que vai acontecer a partir dos anos 70, é que os Estados Unidos vai promover cada vez mais uma ordem neoliberal e financeirizada. A gente vai ter cada vez mais uma expansão do capitalismo financeiro, das finanças internacionais, sua capacidade de mobilidade, movimentação, o que é ótimo para a hegemonia estadunidense, porque a gente está num sistema internacional baseado em dólar e dólar emitido sem lastro, sem nenhum lastro em ouro. $1 vale $1, você está sentado no poder militar, tecnológico americano, né, e ninguém discute isso. Então, a gente está caminhando também, desde os anos 70, para um sistema cada vez mais financeirizado, globalizado, e que se expande cada vez mais. Então, a gente tem um contexto aí de neoliberalismo e financiarização da riqueza, e, enfim, de todos os setores industriais também, né. E com atenção, né, porque se discute muito, né, o fim do neoliberalismo, se ele é sustentável ou não, porque ele gera miséria, ele gera pobreza, ele gera anomalias, assimetrias, etc., né? Mas, infelizmente, né, a notícia de que o neoliberalismo ele não é um projeto racional do ponto de vista econômico ou socioeconômico, ele não se sustenta numa racionalidade econômica. O neoliberalismo ele é um projeto político, um projeto de poder, ele vem de relações de poder. Lembro quando a gente teve a crise econômica de 2008, vários analistas apareceram falando que aquilo representava o fim do neoliberalismo, né, porque o neoliberalismo se mostrava não racional, né. Mas o neoliberalismo não se sustenta numa racionalidade socioeconômica, ele se sustenta em relações de poder. Há uma grande potência que tem interesse que o sistema ele seja neoliberal, que os países adotem o neoliberalismo e que haja essa financiarização da riqueza, essa liberdade de movimentação das finanças globais, né. Então, esse é um sistema que a gente vem se defrontando desde os anos 70, né? E aí eu vou fazer uma análise disso e vou tirar um pouco do espírito de torcida, né? Espírito de torcida é aquilo que a gente quer que aconteça, que a gente desejaria que aconteça. Vou tirar isso um pouco de lado e vou ser bem pessimista em relação ao desenvolvimento desse sistema nos próximos 20 anos e as possibilidades de cooperação e desenvolvimento, né? Então, a gente tem de um lado, né, uma potência global, a maior potência global que é os Estados Unidos, seguido pelos países lá da Europa Ocidental, Japão, seus aliados mais próximos, né, países da OCDE mais envolvidos, que querem manter o status quo, manter as coisas como estão, ou ainda ampliar as assimetrias de poder, de riqueza, né, de renda, enfim, de forma geral, concentrar cada vez mais as tecnologias de ponta, as indústrias de ponta nos seus territórios, né, ou nas mãos das suas empresas transnacionais. Eles vão estar, de um lado, aí, nesse sistema, querendo, né, atuar para manter as regras internacionais como elas estão, ou até aprofundar a possibilidade de que essas regras promovam cada vez mais assimetrias. E, de um outro lado, nós vamos ter as potências emergentes, né, China, Índia, né, com a Rússia, que é uma potência histórica, que vão cada vez mais trabalhar por reformas do sistema internacional, reforma das regras e das instituições do sistema internacional, ou construir instituições paralelas para tentar driblar as regras predominantes do sistema internacional. Então, a gente vai ter caracterizado, né, isso está presente já nos anos 2000 e vai ter isso para os próximos 20 anos, esse ambiente de disputa, um ambiente de disputa geopolítica, né, que vai se cristalizar nas disputas por territórios, por recursos naturais, né, mas também disputa pela influência das regras do sistema internacional. E isso vai ser muito importante, né, para apresentar para os países, né, em desenvolvimento seus desafios e oportunidades, suas possibilidades de cooperação em prol do seu desenvolvimento socioeconômico, né, da geração de riqueza, renda, emprego e tecnologia nos seus países, nas suas sociedades, dentro dos seus territórios, né. Então, nesse sentido, né, todos esses dois, vamos colocar assim, esses grupos, né, estou colocando de forma bem assim, preto e branco, né, o dos países que querem manter o status quo e os que querem reformar o sistema, eles vão se lançar, obviamente, né, para tentar atrair os países em desenvolvimento para a sua esfera de influência, na hora de negociar acordos internacionais, mas não só na hora de negociar acordos internacionais, na hora de negociar também acordos regionais, acordos bilaterais, blocos econômicos, né, negociações em temas específicos, né. Então, a gente vai ter essa competição pela influência sobre os países para tentar influenciar as regras do sistema internacional, um grupo tentando manter o status quo e outro grupo tentando reformar o sistema. Isso já vai estar presente, né, na agenda de comércio e desenvolvimento, né, já bem claro no século XXI, quando a gente vai ver as negociações da rodada de Doha, né, da Organização Mundial do Comércio, que foram ser lançadas em 2001, a articulação do G20, onde o Brasil até teve liderança, né, e a gente vai ver que as negociações da rodada de Doha, né, que era uma rodada pela liberalização econômica internacional, ela vai por água abaixo, ela vai colapsar por causa dessa articulação dos países emergentes com os países em desenvolvimento. Então, a gente vai ter esse ambiente de disputa aí
pelos próximos 20 anos. A gente tem que se apropriar deste objeto perigoso, deste objeto difícil, deste objeto cheio de contradições, que é a indústria importante. Ou isto é uma agenda espúria dentro da saúde? Ou isto é uma agenda do capital dentro da saúde? Né? Então, eu acho que a primeira a gente tem que colocar na mesa. Né? A indústria tem centralidade no Padrão Nacional de Desenvolvimento. Então, e existe uma base de dados, aí eu vou dizer, robusta, né? Como os economistas ortodoxos gostam muito de usar. A gente tem bases de dados robustas, né? Seja do Instituto de Economia da UFRJ, da Unicamp, do novo desenvolvimentismo do grupo liderado pelo professor Beressi Pereira. O que eu vou falar aqui tem base de dados, não é opinião apenas. Se bem que os dados não falam, quem fala são as pessoas. Né? Bom, a primeira questão é que há uma articulação importante da indústria com serviços de maior valor agregado. Ou seja, sociedades complexas e países que têm dimensão continental têm serviços, incluindo serviços de saúde, de maior valor agregado e maior conteúdo de conhecimento tecnológico quando tem uma base industrial forte. Tá? E essa relação ou seja, isto aqui, desculpa, vou pegar, isso aqui 90% é serviço, 10% é indústria. Isso aqui é a indústria puxando uma base tecnológica agregada, importante e decisiva no campo dos serviços. Você tem vários tipos de serviço, corte de cabelo. Estava até o Maurício Barreto dizendo ainda, não inventaram uma máquina para cortar cabelo. É serviço de baixo valor, baixa importância do ponto de vista de discutir estratégia de desenvolvimento. Mas você tem serviços que estão ligados a todas as áreas de TICs, comunicação, informação, biotecnologia, nanotecnologia, serviços que estão no âmbito hospitalar, que são decisivos para o desenvolvimento. A indústria puxa e se articula com essa base de serviço. Constatação empírica. Tá? Aonde tem setores industriais desenvolvidos, o emprego formal é maior e as remunerações são maiores. Então, também tem a ver com a questão da precarização ou não precarização do trabalho. Isso vem de Celso Furtado, mas agora, por exemplo, vocês podem ler artigos recentes aí do Paulo Gala, do Atlas da Competitividade, etc. Tal. Estruturas industriais e produtivas mais sofisticadas e mais complexas estão associados com padrões de distribuição de renda melhores e de equidade. Ou seja, eu não estou colocando um determinismo tecnológico sobre isso, mas estou dizendo o seguinte, há uma correlação, vamos lá estudar como é que isso se dá historicamente, luta política, etc. e tal, mas há uma correlação. Eu vou falar o contrário, então. Estruturas tecnológicas e produtivas precárias, regressivas, baseadas em recursos naturais, são associados a padrões de equidade precários e ruins. Então, há uma inter-relação entre base produtiva e organização da base política e social da sociedade, inclusive na luta por uma industrialização que seja consoante com o desenvolvimento industrial. Falar em inovação sem ter indústria, esquece. Então, se a gente está... Né, em algum momento tem coisas assim, a inovação a gente inova muito no âmbito acadêmico. O conhecimento acadêmico é decisivo para a inovação, mas se não tiver base industrial, ela não se transforma em riqueza social. Então, há uma correlação imensa entre base industrial e base de inovação. Muitas vezes se aceita até que a gente faça uma ciência transvestida de inovação, mas ter base industrial e interferir nos interesses econômicos é muito menos aceito em todas as instâncias multilaterais. A vulnerabilidade econômica e das políticas sociais, ela se reduz quando você tem uma base industrial diversificada. Ou seja, eu não posso ter políticas sociais inclusivas e abrangentes que requerem tecnologia e inovação se eu tenho uma base industrial frágil. Eu explodo. Né? A gente só usa déficit comercial para isso. É o seguinte, olha, o SUS avança e vai explodindo a minha balança comercial por eu não ter uma base produtiva, tecnológica e industrial avançada. A última constatação empírica, né? Nenhum país se desenvolveu do ponto de vista industrial e da inovação apenas a partir da lógica de mercado. Isso também é uma constatação empírica. Pensem aí, me deem algum exemplo, algum contra-exemplo. Eu não consigo achar. Tá? Então, a lógica está lá, também nos estruturalistas, e para não falar dos antecedentes, que
o processo natural do desenvolvimento de mercado, aumenta a simetria, aumenta a concentração, aumenta a exclusão dentro dos países, na relação dos países com o mercado global. Então, não há um processo natural de industrialização. Mas eu queria dizer uma segunda coisa. Não decorre que o desenvolvimento industrial, naturalmente, gera benefício social. Então, o Estado entra neste processo, tanto como uma base e como a instância política para promover a industrialização, mas ele também tem um segundo momento, uma segunda vertente, é de que padrão tecnológico industrial é consoante com o padrão de desenvolvimento social. Então, não decorre da lógica de mercado nem a industrialização e nem a conformação de um padrão industrial e tecnológico que seja convergente com o modelo de sociedade mais equânime, né? Bom, essas são as evidências. Então, é importante dizer e reafirmar e tratar isto analiticamente no âmbito da saúde, como que a gente se posiciona num contexto em que os direitos sociais, os sistemas universais e a base produtiva industrial estão em xeque. A nossa indústria tinha uma participação de 30% no PIB, hoje está em torno de 9%, a indústria de transformação. Ou seja, a gente está num processo acelerado de reprimarização da produção, que, por sua vez, vai inviabilizar estruturalmente políticas mais equânimes e universais. Há inúmeros estudos econômicos que apontam deseconomias de escala na propriedade rural. O que isso quer dizer? Que a produtividade vai caindo conforme vai aumentando o tamanho da propriedade. Então, nesse sentido, faz até sentido a proposta que, por exemplo, já surgiu há algum tempo atrás, de movimentos sociais de limitação do tamanho da propriedade da terra, porque há um limite máximo de eficiência da propriedade. A partir de determinado limite, o tamanho da propriedade rural ele passa a ser ineficiente. Como eu disse antes, tem um caráter não capitalista da agricultura, que tem, além dessa questão das economias de escala, você tem a imprevisibilidade decorrente da variação meteorológica, o tempo é imprevisível, o regime pluviométrico, por mais previsível que tem de ser, ainda mais em tempos de mudanças climáticas cada vez mais imprevisível, você tem o descolamento do tempo da produção com o tempo do trabalho, então você tem uma característica não capitalista da produção agrícola. Você tem uma forte correlação entre distribuição de ativos fundiários e crescimento econômico. Inclusive, a reforma agrária foi uma etapa cumprida por todos os países hoje chamados de desenvolvidos, não a reforma agrária, algum tipo de democratização do acesso à terra. Não existe nenhuma nação que das que a gente considera desenvolvidas que não tenha passado por um processo radical de democratização do acesso à terra. Inclusive, tanto Zé Eli da Veiga, aqui na visão brasileira, como um teórico do campo conservador, como o Rostov, que é um teórico do desenvolvimento no campo conservador, eles apontam uma necessidade de ruptura com as elites tradicionais para o processo de desenvolvimento. A gente vê o poder da bancada ruralista aqui no Congresso, a gente vê que essa inclusive, é uma das nossas grandes travas para o desenvolvimento. E um processo de distribuição do ativo terra é um processo que destrava o desenvolvimento, através dessa ruptura com as elites tradicionais. A reforma agrária ainda tem um viés de combate à miséria, inclusive está lá desde a visão do Caio Prado Júnior, que eu falei há um tempo atrás, e, por fim, tem o viés anti-inflacionário de uma política de reforma agrária. O que eu quero dizer com isso? A inflação, normalmente, ela pode ter um problema de choque de oferta no mercado específico, ela pode ser uma inflação de demanda, que normalmente é o único diagnóstico que se faz no Brasil, que toda inflação é inflação de demanda, ela pode ser decorrente do conflito distributivo capital-trabalho, por exemplo, uma melhora na distribuição funcional da renda faz com que, por exemplo, aumento do salário mínimo, faz que o capital tente recompor a sua margem de lucro e provoca um processo inflacionário, e tem a ver com as expectativas dos agentes. Normalmente, os processos inflacionários são combinações dessas 4 causas. E, no último período, assim, o pouco que a gente teve de inflação foram
em razão tanto do conflito distributivo capital-trabalho, como eu falei, e também de problemas de ofertas em mercados específicos. E aí, nesse sentido, por exemplo, o mercado de alimentos sempre foi um mercado que foi um ponto importante na inflação. Então, quando você, como a gente já falei anteriormente, você tem uma maior eficiência da produção na pequena propriedade, você aumentando o número de pequenas propriedades, ou seja, distribuindo o ativo terra, você ajuda no combate à inflação. E aí a gente tem dois modelos agrícolas. A gente tem um modelo do agronegócio e o modelo da chamada agricultura familiar. No modelo do agronegócio, você tem produção de produtos não alimentícios, tipo etanol, tipo celulose, e outros de menor importância, e também tem uma produção voltada para o mercado externo que não busca a segurança alimentar interna. E na agricultura familiar, pelo contrário, você tem 24,3% da área agriculturável produzindo 70% dos alimentos consumidos no país e empregando 74,4%, esses dados são do Censo Agropecuário, gente. Empregando 74,4% dos trabalhadores e responsável por 38% da receita bruta da agropecuária brasileira. Então, se a gente está preocupado, inclusive, com o desenvolvimento sustentável, qual desses modelos, eu fico uma pergunta que a gente vai buscar responder daqui a pouco, de onde viria, por exemplo, uma possível transição agroecológica para a gente poder pensar um modelo de desenvolvimento sustentável? Então, nessa perspectiva, a gente não percebe que isso possa vir de um modelo do agronegócio empresarial nas características que hoje estão colocadas.